porque não especificou, né? Mas no caso, ele e uma outra pessoa. Essa casa onde nós morávamos havia sido palco de um feminicídio. Um namorado enciumado matou a própria namorada a facadas, e isso na sala da casa. Eu, apesar de cético, sentia a energia pesada da casa. Minha mãe ficou paranoica, então meio que já se desesperou. Então decidiu chamar uma pastora para orar e abençoar a casa. Então acho que ele quis dizer que morava ele e a mãe dele. Bom, é o que parece. Bom, uma semana depois, essa mulher chegou. Ela era simples, de cabelos pretos, lisos e longos, com uma cicatriz no pulso que já dizia muito sobre a vida que ela carregava. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar dela. Não para a nossa casa, mas para a casa da Renata. Que ficava em frente. Assim que entrou, não disse nem boa tarde. Apenas perguntou com uma expressão pálida, meio que de medo, quase nojo, como se fosse vomitar. A garota da casa da frente tem quantos anos? Eu, meio confuso, respondi: 18. Ela é minha melhor amiga. Por que tá perguntando? E bom, aí ela meio que respirou fundo e disse: tem uma criança que já está esperando por ela. É um espírito, na verdade. Porque se continuar guardando o que aconteceu, sua amiga vai morrer.
Naquele instante, um arrepio percorreu a minha espinha. A mulher não parou por aí não, tá? Continuou. Um homem fez muito mal a ela. Não é a sua casa que tem a energia pesada, é a dela. E ela não está sabendo lidar, pois é algo realmente pesado. Enquanto a morte acontecida aqui na sua casa já foi acertada no plano espiritual. Então, assim, não era a energia daquele assassinato. Outra morte ocorreu com alguém desse mesmo condomínio. Mas a diferença é que dessa vez nenhum coração parou de bater, né, de fato. E aí ela apontou para a casa ali da frente, que era a casa da minha amiga. Eu e a minha mãe nos entreolhamos em choque e sem querer e quase instantaneamente um nome veio à minha cabeça. Ezequiel, um ex-ficante da Renata. O porquê eu não faço ideia. Eu sempre soube de todos os casinhos de Renata e até hoje eu não sei o porquê aquele sorriso amarelo do Ezequiel me veio à cabeça. Sendo que eu já tinha tido... Peraí. Eu acho que é sendo que ela já tinha tido outro... É isso mesmo. Então, assim, eu não sei porque aquele sorriso amarelo do Ezequiel me veio à cabeça. Sendo que ela já tinha tido outros boys na vida dela. Então eu perguntei, quem foi que fez mal a ela? Você sabe quem foi. E ela respondeu de forma simples e firme. Aquilo foi o suficiente. Saí correndo ali da minha casa e atravessei a rua. A mãe da Renata disse que ela estava dormindo, mas eu não ouvi. Apenas pedi desculpas à tia ali pela invasão e subi direto até o quarto de Renata, abrindo a porta em seguida. Ali não estava mais a amiga que eu conhecia há anos. Era uma versão cadavérica dela. Magra demais, cabelo oleoso, um olhar perdido. Eu a abracei e disse sem rodeios. O Ezequiel fez mal a você. Ela tremeu, tentou negar, mas logo desabou em lágrimas. Entre soluços, ela contou que Ezequiel havia colocado algo na bebida dela, dopado ela e tirado a sua virgindade. Ela apagou depois de apenas um gole e só se lembrava de acordar sangrando muito e com dor, né, na região íntima. E o mais cruel é que enquanto ela contava, Renata tentava se culpar por isso, dizendo que tinha ido até a casa dele por vontade própria e que não deveria ter sido tão, assim, inocente, entre aspas. Então me fez jurar de pés juntos que ninguém saberia, porque sua família era cristã fervorosa e jamais aceitaria que ela tivesse chegado ao menos perto de uma gota de álcool. Olha, meu sangue ferveu. Eu quis, e como eu quis ir na primeira delegacia que eu encontrasse. Mas ela me implorou muito para não denunciar, pois disse que seria a palavra dela contra a dele e que não suportaria reviver tudo em depoimentos. Que acreditava que a justiça não vinha dos homens, mas sim do carro. Depois dessa conversa, Renata... Olha, gente, assim, tá complicado ler esse relato, porque... Moça, você esqueceu de tirar seu nome verdadeiro da história. Inclusive, teve uma parte que eu até pedi pro editor cortar, eu até vou frisar pra ele... Eu tô morrendo de medo de errar e de falar. O nome da menina. Mas, gente, lembrem-se sempre quando, assim, for uma história... Essa história é pesada, né? Então, quando for uma história bem pesada, bem sensível, lembra de
vê certinho se você tirou seu nome, tá? Porque, gente, eu morro de medo, sabe? De ler assim o editor sem querer esquecer de tirar e vazar o nome da pessoa. Porque, gente, é uma história muito, muito, muito delicada. E depois eu vou me sentir muito culpada. E então, assim, sempre lembra de trocar o nome, tá? Mas voltando. Depois dessa conversa, Renata começou a melhorar. Foi como se tivesse tirado ali um peso das suas costas. E como quase um psicólogo hoje em dia, né, eu abro esse parênteses para reforçar que aí está o porquê, né, da terapia essencial. Desabafar não cura, mas de alguma forma alivia. Enfim, ela ganhou peso, voltou a sair de casa, a sorrir, mas infelizmente teve sequelas. Desenvolveu fobia social, se afastou de todos e na faculdade evita ao máximo as pessoas e até os trabalhos em grupo. Ela faz de tudo, né, para os professores deixarem ela fazer sozinha. E acabou restando só eu como seu único amigo. Passou a ter crises de fúria, onde quebra o que vem ali primeiro em sua frente. Ela tem tremores nas mãos e enxaquecas constantes. O diagnóstico médico foi ansiedade e enxaqueca crônica, mas eu sei que aquilo tudo começou depois do trauma. O lado bom é que eu sei muito bem lidar com ela, pois eu entendo que não é culpa da mesma. E felizmente ela me permite ajudá-la e apoiá-la. Renata também mergulhou na espiritualidade e sem poder ir a terreiros, né, por causa de sua família e também por preferir ficar sozinha, ela faz as suas oferendas sozinhas mesmo, sabe? Acende velas vermelhas, deixa maçãs e disse ter descoberto sua ligação com uma pombagira. Com pombogiras, que é a Rosa Caveira e Maria Padilha. Eu não entendo muito disso, mas vejo o quanto isso traz conforto para ela. Então eu tenho o máximo de respeito. Mas a história não acaba por aqui. Agora se preparem, pois vamos brindar. Eita, calma. Eu tava sorrindo, tipo assim, mas nossa, é meio pesado, né? Mas, enfim, o karma, né? Ezequiel morreu esse ano de overdose. Apagado do mesmo jeito que um dia apagou uma parte da vida da minha amiga. Li, eu nunca comemoraria a morte de alguém. Deus sabe disso. Mas quando eu recebi a notícia, eu comprei até vinho, pois para mim já foi tarde. Renata acredita que de alguma forma foram suas pombogiras que a vingaram. Eu não sei, mas de alguma coisa eu tenho certeza. Ninguém toca na minha amiga sem pagar o preço, pois ela é muito protegida. Inclusive, ela tem outras histórias sobrenaturais e a maioria são ligadas a entidades que em outro momento ela pode te contar. Bom, eu espero que tenha gostado. Esse foi, né, o relato. Eu não conhecia o seu canal até Renata me apresentar. E agora, adivinha só, estamos os dois viciados. Semana passada a energia foi embora, né, ali durante todo o dia e nós dois entramos quase que em abstinência por passar um dia sem ver os seus vídeos. Então, assim, nunca pare de gravar conteúdo. Um beijo. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. E, nossa, gente, assim, que pesado, né? Cara, eu não sei nem o que dizer, porque eu acho que eu sinto ainda um peso maior na história quando eu tô lendo, quando assim, ocorreu com a própria pessoa que enviou o relato, que assiste o canal. Assim, não que é menos pior, né, quando é com outras pessoas, mas eu sinto um peso diferente quando a pessoa tá contando algo, sei lá, que aconteceu com uma amiga, porque aqui, querendo ou não, ele, assim, foi ele meio que narrando a história porque ele viu de fora, mas querendo ou não, a história foi vivida pela moça que enviou, né, pela Renata. Então, assim, eu fico bem... mexe muito mais comigo do que quando a pessoa tá contando história de terceiros. Não que seja pior, mas, assim, seja menos pior. Mas quando é com a pessoa que, sei lá, enviou, né? Eu sei lá, eu sinto mais a história, né? Então, assim, eu achei bem pesada. Mas, de certa forma, que bom que hoje você tá bem, né? Que... Infelizmente, né, essa ansiedade crônica, essa fobia social é muito difícil, né, de tratar, então isso vai, aí ao longo dos anos, né, muita terapia, enfim, eu acho que
casos, né, a terapia ajuda muito. E essa questão da ansiedade generalizada, né, ai gente, é foda. Eu tenho desde assim de que eu nasci, tipo, não aconteceu nada traumático na minha vida para ter essa ansiedade, então é puxado, do nada dá uns surtos de raiva. E eu acredito que para ela, né, para você que enviou o relato, é ainda pior, porque vou assim só dar um breve exemplo. Quando eu tô ansiosa, quando eu fico angustiada e tal, eu sei que eu nasci assim, então é algo que eu aceito, tipo, eu nasci assim e não tem nada que eu possa fazer. Mas aí no seu caso, eu imagino que você deve lembrar que, tipo, você tem essas coisas porque alguém te causou. Então eu acredito que deve ser pior, né, no seu caso, sabe? Então, cara, assim, eu só consigo te desejar tudo de melhor para sua vida, que uma hora, né, esses problemas psicológicos que foi lhe causado fiquem tão pequenininhos que fica imperceptível na sua vida, sabe? Ai, gente, eu fico meio gaguejando porque eu acho que não tem nenhuma palavra no mundo que vai conseguir expressar o que eu tô sentindo, assim, o que eu quero falar para meio que trazer um certo conforto para ela. Mas, enfim, eu só desejo tudo de bom na sua vida, tá? Que você possa prosperar muito, que você tenha aí um futuro brilhante pela frente. E você é nova, né? 26, né? Não sei se foi a idade dela ou da outra que ela mencionou aqui, deixa eu só ver, mas eu acho que é isso mesmo, acho que ela tem 26 anos. Não, foi a outra que mencionou que tinha 26. É isso mesmo. Agora que eu tô reparando também que foi uma história recente, né? 2022. Então... Ai, complicado, gente. Agora que eu vi que eu me toquei que a história é ainda recente, ai, gente, fica ainda pior. Então, vamos pro próximo relato, que realmente a história me deixou mal. Mas, moça, não se sinta culpada, tá? De ter me deixado mal caso você esteja assistindo essa coletânea, tá? Porque não foi culpa sua, né? E eu espero que Ezequiel, né, esteja queimando no fundo lá do fogo do inferno. Porque, ó... Ai, gente, que ódio de um homem assim. Que raiva. Mas, enfim, vamos pro próximo relato. Tenho certeza que ele tá apagando em alguma profundeza ali de algum lugar. Ai, mas enfim, vamos lá. Esse é um relato de Herê, mas o título é Criança, o dia que eles livraram da morte. O Eli pode falar o meu nome e todos os outros na história. Meu nome é Isabela, eu sou um bandista. E na época do relato, eu não frequentava tanto, devido a um acidente. A minha cachorrinha parou de andar e precisava urgentemente de uma cirurgia bem específica, que só um neurocirurgião veterinário poderia fazer, o que é muito difícil de encontrar. Depois do acidente, minha cachorrinha ficou 10 dias internada e nada de achar esse tal veterinário. Na quarta-feira, minha prima Andréia, que é a minha madrinha ali na Umbanda e também veterinária, teve uma gira de Herê, no centro ali que frequentamos. E detalhe, eu nunca havia ido a uma gira de Herê na vida. Então eu pedi a ela para pedir para pedir oração e prometer doces e tudo que eu pudesse fazer para ajudar a minha cachorrinha. A Aninha, uma Herê, falou que iria ajudar com essa situação. Na quinta-feira, enquanto eu tô lendo esse relato em específico, eu tô sentindo aquele arrepio desse lado de cá do meu corpo e me coçando. Ai, ai. Ai, gente, eu quero companhia hoje não. Hoje não, outro dia. Ai, que raiva. Hoje não, hoje eu tô cheia de coisa pra fazer. Mas vamos lá, voltando. Ai, até me perdi aqui. Na quarta-feira, minha prima Andréia, que é minha madrinha na Umbanda e veterinária, teve uma gira de Herê no centro que frequentamos. E detalhe, eu nunca tinha ido a uma gira de Herê na vida. Então eu pedi a ela para pedir oração, prometer doces e tudo que eu pudesse fazer para ajudar a minha cachorrinha. A Aninha, uma Herê, falou que iria ajudar com essa situação. Na quinta-feira, minha prima estava de plantão e chegou um cachorro que a dona havia remarcado ali o atendimento. O motivo era um cortezinho que ele teve ali durante o banho e tosa, nada grave. Mas minha prima percebeu que ele andava meio tortinho e perguntou o que havia acontecido. E pasme, o cachorrinho ali do atendimento, né, teve o mesmo problema que a minha cachorrinha, uma lesão na medula. A dona
cachorro, então, deu o contato da veterinária neurocirurgiã. E na próxima quinta-feira, ela respondeu. Na próxima? Ah, tá. Entendi. Na sexta, operamos a cachorrinha e deu tudo certo. E é agora que vem a parte mais interessante desse relato. Depois da cirurgia, eu fui dormir e sonhei com uma menininha bem pretinha e com um cabelo bem crespinho e 2 coquinhos na cabeça. Ela me abraçava e falava: viu, tia, eu falei que ia dar certo. Eu falei que ia... Eu falei que ia, sabe? Eu falei que ia dar certo. E aí ela ficava repetindo isso e me dando um abraço tão gostoso e cheio de carinho. No fundo, havia um menininho que estava com um boné azul e era um azul bem clarinho. Nisso eu acordei e fui falar com a minha prima sobre o sonho, mas sem descrever a menina. E foi aí que ela me perguntou: era uma menina bem pretinha com 2 coquinhos na cabeça? E eu respondi que sim. E foi aí que ela falou: ah, era a Aninha. Eu fiquei chocada, pois eu nunca havia ido a uma gira de herê antes. E o menininho de boné azul era um outro herê, o Francisquinho. E eu trabalhei por bastante tempo como... Aí eu não sei se ela quis dizer como o cavalo dele ou como o cavalo dele, né? Porque ela pode ter trabalhado para a pessoa que era o cavalo dele, entendeu? Enfim, não sei. E bom, depois desse dia eu fui a uma gira de herê e lá eles confirmaram que foram eles mesmos, né, que apareceram ali no meu sonho e ajudaram a minha cachorrinha. E desde então eu frequento o centro. Minha cachorrinha está bem hoje em dia, ela não anda, mas vive super bem e é cheia de energia. As pessoas duvidam muito da força das crianças, mas foram elas que salvaram a minha cachorrinha. Não foi Exu, Pombogira, Caboclo, né, e nem Preto Velho. Foram as crianças, com a leveza delas, que salvaram a minha cachorrinha da morte. E eu sou grata até hoje por causa disso. E todo ano, na festa de São Cosme e Damião, eu faço alguma coisa por eles. Um beijo e obrigada por ler o meu relato. Um beijo, tá? Muito obrigada. E ela falou isso, gente, porque, assim, meio que dentro da Umbanda, né, tem muitas pessoas, não é todo mundo, é claro, mas tem muitas pessoas que meio que, não é que duvida, né? Até que é um pouco também, mas... assim, não sei qual palavra usar, mas vou usar duvida, né? Duvida um pouco da força, né, da energia dos herês. Então, geralmente, quando tá tendo giras, assim, por exemplo, uma gira de Exu, sempre lota, tipo, lota mesmo, de às vezes, dependendo da casa, né, do barracão, não caber gente, porque tem gente, né, querendo ou não, que tem mais... acha que, sei lá, Exu vai fazer as coisas mais rápido, aí você pode chegar e pedir coisas grandiosas, então brota muita gente. Gira, assim, para pombogira também, assim, geralmente para algumas pombogiras específicas, né? Então, tem pessoas que meio que tem mais fé, assim, nessas... como que eu vou dizer, gente? Não sei se vai estar certo a palavra, mas nessas figuras, vamos dizer assim, mas eu acho que essa palavra não se encaixa muito bem. Mas, enfim, e às vezes subestima muito os herês. Outros que são muito subestimados também. É subestimado que fala? Superestimado é uma coisa, subestimado é outra. Eu acho que é subestimado mesmo. Os pretos velhos, sabia? Tem muita gente que, enfim, não acha que assim, eles podem fazer algo a respeito de uma situação? Pode, mas às vezes acha que não vai conseguir ou vai demorar, mas não é bem assim que funciona, né, gente? Então, todos eles são importantes da mesma forma, mas tem pessoas que realmente faz ali uma diferença de um para outro. É só por isso que eu tô explicando, porque ela, assim, para vocês entenderem, para quem não é da religião, do porquê dela ter falado isso no início.